Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos no meu canal. Vamos fazer aqui uma análise do caso 123 milhas sob duas óticas. Vamos falar dos aspectos de direito empresarial, ao mesmo tempo falar alguma coisa em relação aos aspectos de direito do consumidor e, na verdade, a relação que se estabelece entre uma e outra área do direito agora diante do deferimento de processamento da recuperação judicial da 123 milhas. Então, vem comigo aqui para essa análise. Olha lá, pessoal. Então, a juíza da primeira vara empresarial de Belo Horizonte, a quem foi distribuído essa ação, ela deferiu essa semana, mais precisamente na quarta-feira, o processamento da recuperação judicial. E aí, é claro, algumas coisas merecem a nossa análise aqui para vocês entenderem. O primeiro aspecto que eu chamo a atenção é vocês olhando aí no despacho de deferimento do processamento, vocês vão observar que o processo não se refere apenas a 123 milhas que vocês estão vendo tecnicamente aí na decisão, que se chama 123 Viagens e Turismo Limitada. A gente vai encontrar na mesma decisão a Arte Viagens e Turismo Limitada e a Novum Investimentos e Participação SA. Na realidade, pessoal, são três empresas que compõem o mesmo grupo econômico, o mesmo grupo empresarial. Então, na realidade, elas entraram com um pedido conjunto de recuperação judicial, porque todas pertencem aos mesmos sócios e são afetadas pela mesma crise econômica que a empresa alega. Isso é o que nós chamamos de consolidação processual. A possibilidade de empresas que integram o mesmo grupo econômico poderem entrar com um pedido único de recuperação. Agora, é claro que no transcurso desse processo, se eventualmente os credores são diferentes, a dívida é diferente, então ela vai apresentar conjuntamente três planos de recuperação que posteriormente serão analisados pelos credores. Então, esse é um primeiro aspecto. Então, esse processo está tramitando através de uma consolidação processual, onde a crise de três empresas do mesmo grupo econômico serão apreciados concomitantemente. O segundo aspecto, pessoal, e é o que interessa a todo mundo, e a gente começa inclusive aqui agora misturar um pouco de direito do consumidor, é que, por força do que dispõe o artigo 6º da lei, a juíza determinou, a partir de agora, a suspensão de todas as ações e as obrigações da empresa sujeitas ao plano de recuperação. Como assim, professor? Todas as ações e obrigações vinculadas ao plano de recuperação. É que aqueles credores que fazem parte da recuperação, eles agora, pessoal, não podem entrar com ação de execução para cobrar os respectivos valores. Ou, eventualmente, se já havia ação de execução, com esse despacho, essas ações de execução serão suspensas. Tampouco alguém pode agora, nesse exato momento, distribuir um pedido de falência pela empresa não cumprir eventualmente uma dessas obrigações submetidas ao plano de recuperação. E veja que a lei prevê que esse prazo de 180 dias, ele pode ser prorrogado por mais 180 dias. A prorrogação ou não depende de dois fatores, pessoal. Primeiro fator, a não ocorrência da assembleia de credores posteriormente a esse período. O segundo fator é, desde que o processo ele não tenha o seu andamento procrastinado por atitudes da própria devedora. Então, se o processo seguiu o seu curso normal, em 180 dias não foi realizada a assembleia de credores, naturalmente que a juíza vá prorrogar por mais 180 dias. E aí, é claro, do ponto de vista técnico processual, vocês estariam se perguntando, e o que acontece daqui para frente, professor? Então, observem o seguinte, pessoal, dois pontos são importantes para nós entendermos. A partir desse despacho da juíza, as empresas terão o prazo, são três, as empresas terão o prazo de 60 dias para juntar no processo o plano de recuperação. O que é esse plano de recuperação? Na verdade, é uma proposta de como equacionar as dívidas e outros meios que possam ajudar a empresa a superar essa crise econômica. Todos os credores são legitimados, então, no prazo de 30 dias após a juntada desses planos, a apresentar eventual objeção. Então, se há algo dentro do plano com o qual eles não concordam,
eles podem se manifestar através de uma objeção. Isso só pode ser feito por intermédio de advogado, não há uma outra forma possível para isso. Uma vez ocorrendo a objeção, a juíza então vai designar a Assembleia de Credores. Professor, então quer dizer que se não houver objeção não tem Assembleia? Não, pessoal. É como se fosse o sentido do quem cala consente, uma anuência tácita. Então, se porventura não houver nenhuma objeção apresentada, significa que todos os credores estão concordando com o que está dentro do plano. E aí sim a empresa vai cumprir as suas obrigações, vai implantar mecanismos de superação da crise de acordo com a própria proposta que ela apresentou em juízo, desde que tudo que esteja no plano de recuperação dela respeite a legalidade. Agora, é claro, tendência natural é que vá ocorrer objeção, principalmente por parte dos grandes credores, e aí a juíza vai designar uma assembleia de credores. Nessa assembleia, esse plano pode sofrer modificações ou pode, inclusive, ser rejeitado pelos credores. Se for rejeitado, consequentemente, os credores terão um prazo de 30 dias para apresentar um plano alternativo. Agora, de qualquer forma, uma vez aprovado o plano pelos credores ou aprovado o plano alternativo dos credores, o que a juíza vai fazer é apenas um controle de legalidade para ver se tudo que está dentro do plano está nos conformes da lei, e aí ela defere a recuperação da empresa e a empresa passa a cumprir a obrigação somente na forma estabelecida no plano e não como ela devia anteriormente ao plano de recuperação. Professor, o que é necessário para a aprovação desse plano? Esse plano, pessoal, ele precisa ser aprovado por credores que representem mais de 50% do valor dos créditos de cada uma das classes de credores que nós vamos ter dentro do processo. Então, trabalhadores, credores quirografários, que em regra são fornecedores, credores com garantia real, assim sucessivamente. Então, se houver essa aprovação de credores que representem mais de 50% do valor dos créditos, o plano será aprovado. Bom, vamos entrar em alguns aspectos que são algumas dúvidas que eu já recebi. A primeira delas é: eu sou uma pessoa que comprei um pacote pela 123 milhas. E agora, como fica a minha situação? Vamos dividir isso em dois grupos. Se você é uma pessoa que já recebeu o voucher, o que você tem é um crédito para receber da empresa. Esse caso é um caso que eu tenho que te dar uma má notícia. Esse crédito vai ter que ser habilitado dentro do plano de recuperação e você vai receber conforme ficar estabelecido no plano. Se no plano ficar estabelecido o pagamento parcelado disso, será pago de forma parcelada, não tem jeito. Situação número 2. O meu não está entre os casos que foram suspensos, porque os contratos suspensos pela empresa foram contratos com vencimento até o final desse ano. Então ela ainda não se manifestou em relação à eventual suspensão de contratos a partir do próximo ano. Bom, isso nós também vamos ter que esperar para saber como isso vai aparecer no plano de recuperação da empresa. Por quê, pessoal? Quais são as obrigações que devem se submeter ao plano de recuperação? Todas as obrigações que a empresa já havia contraído até a data em que ela distribuiu esse plano de recuperação, ou seja, na segunda-feira dessa semana. Então, consequentemente, novas obrigações não entram no plano, mas todas as obrigações contratadas anteriormente, elas podem entrar no plano. Então, já sabemos da situação daqueles que tinham um contrato vencendo esse ano, que eles têm um voucher e esse voucher, que é o crédito, necessariamente terá que ser habilitado no plano de recuperação. Mas vamos aguardar a juntada do plano para saber sobre os contratos futuros, aqueles que venceriam a partir de 2024. Então, é algo que não é possível responder antes da juntada do plano de recuperação. Então, eram essas as ponderações, pessoal. Se eventualmente você entender no seu caso, você não recebeu o voucher, o seu caso era um caso de um contrato vencido ou em 2023, ou que se venceria em 2023 a obrigação, eu sugiro que você ingresse com a ação. Inclusive, se você entender que é o caso de pleitear danos morais, ingresse com a ação. Mas, professor, você não falou que as ações estão suspensas? É assim, pessoal. O que está suspenso é a fase de execução, ou seja,
Os juízes, se você entrar com uma ação, os juízes não vão poder cobrar a dívida da empresa, porque pagamento de dívida agora só dentro do próprio processo de recuperação. Mas, se você ainda não tem um crédito e você quer que a empresa seja condenada judicialmente a te pagar um crédito, essa ação vai poder tramitar. Você só não vai conseguir receber dentro desse processo. Então, se você não tem um voucher, se você entende que o seu caso é para você pleitear danos morais, ingresse com a ação via juizado especial, você vai ter um resultado. Caso o resultado seja de procedimento dessa ação, você vai pegar a decisão judicial desse processo e vai habilitar esse crédito aqui dentro da recuperação. Se vocês tiverem outras dúvidas, pessoal, deixem as dúvidas aí no comentário, eu terei enorme prazer em responder todas essas dúvidas. E se eventualmente as demandas foram grandes e dependendo do que aparecer no plano de recuperação, que será juntado daqui a 60 dias, a gente grava um novo vídeo com todos os esclarecimentos necessários. Tá certo, pessoal? Mais uma vez, quero agradecer a atenção de todos vocês. Obrigado.